Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Já está comigo o Patrick Hernanes, o presidente do TJD. Bom dia, Patrick. Seja bem-vindo ao Música, Futebol e Cerveja. Tudo bem, querido? Tudo bem contigo? Tudo de Santa Paz? Bom dia, Fernando. Como vai? Tudo em ordem por aqui. Tudo tranquilo. Tá aí, eu li a matéria agora no site da Rádio Futebol na Canela. É isso mesmo, né, Patrick? Os clubes pediram a conversão da pena em multa e o tribunal acatou essa decisão, atendeu, na verdade, esse pedido, é isso? Acho que a minha conexão tá um pouco ruim, Fernando, mas foi isso ruim? mesmo. Foi isso mesmo, Nós recebemos dos dois clubes, né, do Maracaju e do Corumbaense, o pedido de conversão de pena. Você me ouve bem? Ouço tranquilo. Até os cachorros. Ah, então tá legal. Os cachorros na rua. Nós recebemos pelo tribunal, né, um pedido do Maracaju e um pedido do Corumbaense para conversão da pena, né? Eles tinham ainda algumas semanas de suspensão e eles requereram a conversão em medida social. Aí nós temos, né, uma resolução interna do Tribunal Desportivo que nos permite avaliar o caso concreto e aí assim converter essas penas, esses dias faltantes, em medida de interesse social. No caso deles específico, até vale lembrar que o valor foi o maior que o tribunal já aplicou, por conta que a resolução interna fala que a cada 7 dias equivale a uma partida de suspensão. Porque o mais comum é um atleta foi suspenso, pegou 3 dias de suspensão. Então ele cumpriu uma e quer converter as outras 2 partidas, né? Esse é o mais comum. Em dias é muito raro, né? Nós temos pedidos de conversão de dias em medida de interesse social. Então, a resolução fala que a cada 7 dias é como se fosse uma partida. Então, a cada semana, uma partida R$200. Então, por isso que o valor ficou R$4.400. Muito bem, conosco também está o Thiago Lopes de Faria. Antes de passar para o Thiago, a pergunta, Patrick Hernanes. Nós vivemos num país, né, que todo mundo dá volta em lei ou como pega o martelo e bate na letra fria da lei até ela fazer uma curva e poder poder se safar. Essa conversão de pena em multa é prevista em lei, é legal. Mesmo assim, não é um tal jeitinho brasileiro, Patrick Hernanes? Eu não acho que é um jeitinho brasileiro. Eu acho que eles se valeram de uma disposição legal, né? O Código Brasileiro de Justiça Desportiva permite a conversão de pena. O nosso tribunal também regulamentou isso, porque até antes que eu assumi, né, a presidência do Tribunal Desportivo, a gente não tinha algo concreto dentro do tribunal que disciplinava isso. Talvez até pela falta de interesse, de necessidade, enfim. Mas na primeira oportunidade eu reuni o pleno, o tribunal, e nós fizemos, né, a resolução normativa. E aí agora, sempre que há necessidade e interesse dos clubes, a gente avalia caso a caso. Então eu não acho que seja um jeitinho brasileiro. É óbvio que, né, se o atleta foi punido, ele tem que cumprir. Se o clube foi punido, ele tem que cumprir. E nesse caso, eles encontraram uma possibilidade de reduzir essa pena. E as instituições sociais agradecem, né? Muito bem, agora está conosco ele. Tiago Lopes de Faria. Bom dia novamente, seu Thiago. Depois eu vou repetir o seu boletim, que não chegou até o final. E não é Eu Tenho um Amor, é meu ex-amor. E o seu Thiago Lopes Faria. Bom dia, Patrick Hernanes, presidente do JD, ao seu dispor, falando aí. Primeiro, na primeira parte, viu, Patrick Hernanes? Vamos falar dessa conversão de pena. E depois, Patrick Hernanes, o Thiago também vai abordar a questão do Coxim, né? O caso de suspeita de fabricação de resultados envolvendo o Coxim Esporte Clube está próximo ao desfecho. O relatório das investigações e oitivas feitas pelo procurador do Tribunal de Justiça Desportivo da Federação de Futebol está na reta final. Até a próxima semana, o presidente do TJD, Patrick Hernanes, terá condições de divulgar e anunciar oficialmente o que será feito no passo seguinte. Matéria do nosso amigo Cláudio Severo, do Esporte MS. Thiago Lopes Faria, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia ao Patrick, que segundo Joel Silva é um excelente cantor.
Acabei de receber aqui do o Joel Silva que está dizendo. Eu não sei se ele é um excelente cantor, mas nós vamos entrar, já falei para ele essa semana, pro Patrick, nós vamos no STJD para nunca mais o Voaden apitar jogo do nosso Verdão, porque o nosso Palmeiras foi operado pelo apito contra o São Paulo. Patrick, só para o torcedor entender, você acabou de explicar que o Corumbaense usou um artifício da lei. Esse artifício existe porque a punição estava em reta final, ou ele poderia pedir essa conversão a qualquer tempo, Patrick? Bom dia, Thiago. Prazer falar com vocês novamente. Sempre estamos à disposição de vocês, né, aproveitando a grande audiência que vocês têm para esclarecer esses pontos, né, de fundamental importância para a população. Não é a qualquer momento. A lei, ela permite a conversão de pena desde que, no nosso caso aqui em Mato Grosso do Sul, o sentenciado, né, o apenado, enfim, ele cumpra pelo menos a metade da pena. Então, se ele cumpriu a metade da pena, e se essa pena não foi de alto teor ofensivo, né, uma agressão, enfim, uma tentativa de homicídio, né, como a gente já teve casos assim, infelizmente, né, como não foi algo gravíssimo, e ele cumpriu metade da pena, ele pode ter a conversão. Então, no caso concreto, né, o Corumbaense e o Maracaju foram suspensos por 2 anos. Então, a partir do primeiro ano de cumprimento de suspensão, ele poderia ter requerido a conversão. Ô Patrick, e só para esclarecer, eles pediram anteriormente essa conversão ou não? Foi apenas nesse momento? Aliás, achei até curioso, Patrick, queria que você falasse. O Tavares falou que a federação estava tentando intermediar essa situação e o Maracaju afirmou que cumpriria a pena imposta pelo TJD e não pagaria nenhum valor alternativo. O que de fato ocorreu na situação do Maracaju e se ambos pediram essa conversão de pena anteriormente? Há mais ou menos um ano e meio atrás, eles me ligaram, houve sondagem, sim, ao tribunal sobre a conversão de pena. Apenas sondagens, e eu sempre que fui abordado, eu informei que eu precisaria de um requerimento para poder avaliar. Eu falei, olha, protocolo um pedido no tribunal que a gente vai avaliar, mas nunca chegou um pedido formal, exceto agora, né, na última semana que veio o pedido dos 2 clubes. Eu não sei se houve algum papel da federação nisso. Eu recebi direto dos clubes, né? O Corumbaense e o Maracaju assinaram cada um seu requerimento e encaminharam ao Tribunal Desportivo. Não sei dizer sobre a participação da federação nisso. E quanto ao Maracaju, de fato, o comprovante que eu recebi foi do Corumbaense. O Corumbaense pagou a conversão e já está livre. Maracaju, eu perguntei ontem para o tribunal, né, para o Matheus, o secretário, se houve encaminhamento do comprovante. E ele não me retornou. Acredito, sim, que não pagaram. Mas é estranho, né, porque eles solicitaram a conversão de pena, foi deferido, que é o mais difícil, é o deferimento do requerimento, né? O prazo é 72 horas, previsto no nossa resolução interna, a não ser que eles justifiquem alguma impossibilidade, enfim, ou solicitem uma dilação de prazo, o pedido já expirou, e aí eles têm que apresentar um novo requerimento, enfim. Por enquanto não houve. Patrick, mais uma pergunta em relação a dinheiro, né? Porque não foi apenas a punição esportiva com Dias, né? Houve uma punição de R$2.000. Corumbaense ainda tinha a punição do Vandinho, que perdeu 6 pontos, e mais pena por descumprimento também. Quem é que fiscaliza essas situações de punições financeiras? O tribunal fiscaliza, a federação que tem que informar, é igual a punição por não cumprimento de jogador. Como é que tem sido feita essa regulação do cumprimento das punições? A fiscalização é feita pela própria federação. A federação que recebe esses valores, né? O tribunal aplica de acordo com o que o auditor entender razoável, proporcional, enfim, né? E o fiscal desse cumprimento é a própria federação. É claro que a gente tem todo cuidado, né? O secretário é orientado por mim e pelos auditores a sempre acompanhar isso, porque é outra infração. Se o clube não cumpriu a pena do pagamento de uma multa, ou o atleta, enfim, eles são novamente investigados, são novamente, né, processados por outro problema agora. Então, o tribunal auxilia nessa fiscalização. E aí eu até reconheço como uma falha minha,
até por conta de não conseguir acompanhar tudo, né? Eu não sei se os clubes pagaram a multa, né? Acho que foi R$ 2.000, né? Para cada um, então. Eu não sei dizer se eles cumpriram o pagamento, mas eu posso confirmar isso na próxima semana e aviso vocês. O Patrick, então, você vê isso, lógico, porque tem parâmetros, só repetindo, para qualquer punição, né, a nível desportiva, para a conversão essa punição em multa pecuniária ou qualquer outro tipo de recompensa, tem que cumprir 50% da pena, correto? Perfeito. Agora, outro caso, se o Thiago esgotou esse caso, podemos pular para o caso do Coxim, Thiago? Não, só se você me permitir, não tem nada a ver com Coxim nem com Corumbaense e Maracaju, só para o Patrick esclarecer, a gente tem falado muito sobre laudo de estádio, Patrick, e também prestação de contas. São 2 pontos que a federação exige para o conselho arbitral e que pouquíssimos clubes cumprem. O Estatuto do Torcedor manda que seja apresentado os laudos de estádio no dia do arbitral e a Lei Pelé manda prestação de contas até o 30º dia do 4º mês do ano, 30 de abril, todos os anos. E a gente vê que os clubes não cumprem, pouquíssimos cumprem em seu site e no site da entidade. Eu queria que você explicasse para o torcedor, porque muita gente tem dúvida, Patrick. A gente explica legalmente, porque nós não somos especialistas no assunto. Esportivamente, o que o tribunal pode fazer? É só a federação que pode denunciar? É só o clube que pode denunciar o outro que não prestou conta, que não apresentou laudo? Ou o torcedor pode enviar um e-mail ao Tribunal de Justiça Desportiva oferecendo denúncia a quem não cumpre esses pontos, por exemplo? Excelente, excelente. Qualquer interessado pode, Thiago. Qualquer pessoa pode entregar para o tribunal uma denúncia, um requerimento de esclarecimentos, enfim. Eu posso até mandar para vocês, né, o e-mail do tribunal, que é o tjd_hotmail.com, alguma coisa bem complicadinho. A gente até precisa, né, de um sistema, de um provedor próprio nosso, né, de e-mail, porque a gente usa ainda o Hotmail. Mas tem endereço de e-mail que é acessível a qualquer interessado e eles podem, sim, oferecer denúncia para a gente, seja sobre isso ou qualquer outra questão que eles entendam necessária avaliação do tribunal. Aí o tribunal pode, sim, provocar a federação uma resposta, né, um esclarecimento, enfim, porque o descumprimento de lei é passível, sim, de sanções. Então quer dizer que o tribunal do JD pode punir a equipe que não cumprir a Lei Pelé, é isso? Pode. A própria lei ela já prevê, né, quais as condições de punição. E aí, na medida da razoabilidade, proporcionalidade, o tribunal aplica, sim, a pena. Ô, Patrick, agora mudando de assunto, em que pé estão as investigações sobre as denúncias de vendas de resultados com o time do Coxim, envolvendo o jogador Juninho na época, salvo me engano? Em que pé está essa investigação no TJD? A gente está em fase final de conclusão do inquérito, né? Até peço desculpas ali ao torcedor, porque realmente a gente demorou um pouco mais do que esperávamos, porque foi a primeira vez que a gente aqui em Mato Grosso do Sul teve contato com um caso desse, né? E eu, quando chegou ao meu conhecimento dessa situação, eu fui atrás de outros tribunais, de outros presidentes de TJDs, né, do Brasil inteiro, e eu me surpreendi com a quantidade de casos que estão sendo julgados no Brasil inteiro. Mas todos eles estão nessa fase que nós estamos aqui, nessa fase inicial de investigação, de apuração, de levantamento de informações, porque assim, aquela velha história, né? A gente tem a suspeita, né? Parece que houve algo muito grave, mas é difícil levantar provas disso, né? E aí nenhum tribunal consegue aplicar uma pena sem provas. Então a gente tem suspeitas, as pessoas têm medo, não querem falar, e aí até posso dizer aqui tranquilamente, né? Nós solicitamos uma parceria com o Ministério Público Estadual, né? Enviamos 2 ofícios para eles, os 2 ofícios ainda não foram respondidos. É óbvio que o Ministério Público tem muitas questões relevantes que eles estão trabalhando, enfim. Não sei, me parece ser que futebol não é prioridade para o nosso Ministério Público, né? Infelizmente. Não é, não. Então a gente acabou trabalhando sozinho.
Pois é, infelizmente. E aí nós estamos trabalhando por conta. Então, assim, eu não tenho poder de polícia para intimar alguém e falar assim, olha, Fernando, você tem que me falar ou senão eu vou tomar medidas severas contra você. Eu não tenho autoridade para isso. Então eu te convido, Fernando, me ajuda, eu preciso que você fale, enfim, né? E aí ajuda quem quer, contribui quem tem o interesse. Até nesse caso, eu vou receber na próxima semana, né, como o Severo já antecipou, o laudo, a finalização da apuração do inquérito pelos auditores. E aí sim a gente vai conseguir avaliar se teremos elementos suficientes para seguir com uma denúncia, com um processo. Eu espero que sim. Eu espero, né, como já disse de outras oportunidades, que a gente tenha condições, né, de aplicar uma pena exemplar para eles. Mas a gente vai precisar avaliar realmente o caso e o que a gente tem de provas ali. Tiago? Primeiro abraçando o Roberto Xavier, que está na audiência, o Ronald Regis também, nossa equipe, porque a gente sempre aprende muito toda vez que a gente bate um papo com o TJD, porque infelizmente é difícil um campeonato que o TJD não participe, e esse infelizmente é mais um. Ô Patrick, só para ficar claro, o Juninho, ele, jogador do Coxim, ofereceu uma denúncia, né, acusando as pessoas do Coxim de manipulação. É bom lembrar que essa trupe toda que estava no Coxim no estadual, estava no Águia Negra na Série D, também protagonizou a pior campanha da história do nosso futebol, com goleadas inacreditáveis, né, colossais. Qual que é o procedimento em relação ao Juninho? Porque, segundo a Constituição nossa, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. O Juninho acusou. E aí, Patrick, o Juninho vai ser ouvido, o Baiano vai ser ouvido, o Antônio Mascarenhas, que é o presidente do Coxim, o gestor. Qual que são os trâmites do TJD? Porque você bem disse que você não tem poder de polícia para prender ninguém. Mas esportivamente explicando, esses personagens, qual que é o procedimento em relação a eles? Todos eles foram convidados, sim, a prestar depoimentos. Até onde eu sei, porque tudo que eu sei é de especulação, é de ruídos, não é nada oficial. Todos eles foram convidados. Nós temos 2 auditores que estão responsáveis por conduzir esse inquérito. Um deles foi até Coxim, presencialmente, e ele procurou ouvir lá, a sede estava vazia, né? O presidente da época já não é mais, né, o responsável, então ele se recusou, não quis falar, não quis contribuir com a gente, enfim. E aí a gente está lutando com as armas que a gente tem nas mãos. Mas, respondendo a sua pergunta, né, se a gente conseguir reunir provas, enfim, a gente vai seguir com toda a nossa força. O problema é a gente conseguir, de fato, né, provas robustas de que houve alguma coisa. Ô Patrick, Fernando, só para um adendo, se você me permite, Fernando. Primeiro ponto que eu acho que é muito importante. Não prescreveu, né, Patrick? Porque nós tivemos casos, vários, né? O Blanc acompanhou quase uma década a situação do Novo Operário, que acabou prescrevendo por conta da propaganda comercial na camisa. Demorou a julgar e prescreveu. Primeiro, que você explique. Pois não, Fernando. E o tribunal, na época, deixou prescrever de propósito. Então, era comandado pela presidente Celina Arruda, né? Um abraço pro Lucas Nepomuceno, que está na escuta também. Ô Patrick, explicar para o torcedor se prescreveu ou não. E segundo, se a Procuradoria aceitar a denúncia do Juninho ao Coxim pela manipulação de resultado, o CBJD prevê um artigo que, se enquadrado nesse artigo, que o clube pode ser excluído da competição. Nesse caso, o Coxim seria rebaixado. O Águia Negra, que foi rebaixado esportivamente em campo, porventura entrou como parte interessada nessa situação? Não, ainda não. Eu tive sondagens de pessoas, de jornalistas, enfim, que perguntaram, mas oficialmente ninguém apresentou nenhuma denúncia, ou até a gente precisa, né? Porque se alguém possui elementos, enfim, para contribuir, eu acredito que seja muito bem-vindo. Então, mas ninguém apresentou nada concreto para a gente, não. E aí, qual foi a sua primeira pergunta? Da prescrição do fato. Isso nos entristece realmente, né? Eu não, como o Fernando disse, foi de propósito, eu não tenho nenhuma condição, né, de responder isso, se foi ou não. Acredito que não, acredito que aconteceram situações que justificaram a demora, né? No caso que a gente está julgando agora do Coxim, avaliando, não prescreveu.
é um caso especial, né? É um procedimento especial, que é diferente de todos os outros. E ele prevê a possibilidade de postergação do prazo. Então, assim, a cada 15 dias, o auditor responsável tem que concluir. Ele tinha que ter concluído em 15 dias lá do conhecimento. Quando o Juninho falou, a gente tinha 15 dias para concluir o inquérito. Mas é óbvio, né, que 15 dias é impossível concluir um inquérito dessa grandeza. Então, o auditor justificando, ele pode prorrogar esse prazo de 15 dias. Então, nós temos as justificativas, né, é notório, né, nossa dificuldade, trabalhamos sozinho, como eu disse, então não está prescrito. Na próxima semana a gente já vai ter condições de colocar isso para julgamento. Patrick Hernandes, duas perguntas e uma. Primeiro, hipoteticamente, nas investigações, e tem provas robustas da venda de resultado, o Coxim pode ser punido. Aí o antigo presidente do Coxim falou que o futebol não estava em sua responsabilidade, ele terceirizou o futebol. Mas aí eu pergunto, quem terceirizou o futebol vai ser punido? O Coxim, o jogador? E se o presidente, que agora não é mais, não tem culpa compartilhada, não é culpa solidária, também não pode ser punido, apesar de ter terceirizado o futebol? Esse é um fato muito importante. O tribunal ele tem que ter muito cuidado, né? Porque assim, nós todos estamos com muita sede, muita gana de fazer justiça com isso, né? Porque é o nosso futebol, a gente é apaixonado por isso, então ninguém pode ser enganado. É muito grave o que aconteceu, né? Se realmente tivermos provas, isso é inadmissível. Mas ao mesmo tempo que a gente precisa aplicar uma pena exemplar para que outros clubes, né, se sintam inibidos de partir para o mesmo caminho, nós também não podemos condenar pessoas inocentes nisso. Então, como diria o poeta, né, vamos por partes. A gente vai tentar separar cada um, qual foi a participação efetiva de cada um nesse processo, e aí sim aplicar punição a cada um que houve participação. Se, eventualmente, né, o próprio clube, como pessoa jurídica, não teve participação nisso, eles conseguirem provar a inocência, enfim, que também foram pegos de surpresa, etc., o clube pode não ser punido. A gente pode aplicar punição às pessoas físicas diretamente envolvidas, né? Então, o torcedor pode ficar tranquilo, né, que o tribunal vai trabalhar com muito cuidado nisso. Até a demora já comprova isso, né, que a gente não colocou o carro na frente dos bois, sabe? Já vamos julgar logo de uma vez por todas. A gente está sendo bem cuidadoso com isso para não incorrer em erro, né, e não punir pessoas inocentes nesse caso. A segunda pergunta. Neste momento que o inquérito está, já existe alguma prova robusta? Em que momento estamos do inquérito? Eu não sei, Fernando, se tem provas robustas, porque ainda não foi entregue para o tribunal, né? Os auditores trabalham em sigilo, o inquérito corre em sigilo até para mim. Eu não sei, o que eu ouço dizer é que eles estão concluindo e que vão entregar na próxima semana. Eu estou ansioso, igual vocês, aí na esperança de receber provas, elementos, para a gente ir para cima. Mas eu não sei que pé que está. Eu espero que eles tenham conseguido boas provas, mas uma expectativa apenas. Então, Thiago Lopes Faria, o senhor Patrick Hernandes, o presidente do JD, está convocado no próximo sábado aqui no Música, Futebol e Cerveja, né, Thiago? É o que esperamos, né, Patrick? O nosso programa, infelizmente, é um programa mais alegre no sábado, mas infelizmente esse assunto, vez por outra, bate a porta. Nós já fizemos um programa com o procurador, me perdoe o nome dele, que você inclusive indicou, que falou exatamente sobre essa questão das apostas, quando o Mauro... Wilson dos Anjos. O Wilson dos Anjos. Isso. Quando da acusação, né, do Mauro Marino, técnico do Aquidauanense na temporada passada, nós tivemos o Elie Vidal no nosso microfone falando que não continuou com a parceria com essa trupe que está lá no Coxim por conta de todo o bochicho. O Marcos Araújo, que inclusive está na escuta, um abraço para o Marcos, presidente do Dourados, ele falou há poucos dias
para nós que deveria ter uma mudança na legislação e uma punição severa quando provado o envolvimento de personagens do futebol, seja jogador, treinador, comissão técnica, dirigente, com isso. E eu quero saber de você o que avançou, porque a questão da Casa das Apostas foi permitido no nosso futebol, e nós estamos tendo o caso aí do Náutico de Roraima, foi acusado na Série D, muitas goleadas estranhas durante toda a Série D. O que aconteceu com a Águia Negra aconteceu com outros clubes do Brasil nessa temporada. Vocês conversam, vocês presidentes de tribunais de cada federação conversam entre si, conversam no STJD sobre o tema, em que ponto que está avançando ou não essa situação de caso provado, o que pode ser feito. O presidente, repito, do Dourados, defende o banimento. É possível banir em caso de comprovação, Patrick? É possível. É possível banir em caso de comprovação, salvo engano, em caso de reincidência. Em caso de reincidência, banimento para sempre do futebol. No primeiro caso, na primeira vez que eles são processados, enfim, a pena ainda é severa, a pena ainda é muito rígida, né? Mas me assusta, Thiago, realmente o crescimento não só de pessoas suspeitas, né, envolvidas, mas a cada dia a gente vê um patrocinador master de grandes clubes aqui e fora, de casa de apostas. Então é um segmento que vem com muita força no nosso tribunal, nosso futebol. Nos tribunais também, né? Respondendo a sua pergunta dos tribunais, eu me aproximei muito dos outros presidentes, até nós estamos com um projeto muito bacana, que é de montar um colégio de presidentes de tribunais, que é para aproximar mesmo os tribunais do Brasil inteiro e trazer questões como esta, questões que eu aqui em Mato Grosso do Sul não tenho forças sozinho para mudar, reunindo o Brasil inteiro, a gente consegue, a gente tem forças para conseguir, né, fazer coisas mais concretas. Só um minutinho, por favor. E agora, em agosto ou setembro, final de agosto, começo de setembro, nós temos uma reunião em São Paulo para discutir as questões do clube, futebol empresa, né? Então, eu não sei se eu pessoalmente vou, ou se vai nosso vice-presidente, Dr. Marcelo Honório, para São Paulo, para essa reunião, e vai ser a primeira reunião presencial com os presidentes de tribunais. Então, a gente vai em São Paulo, no Hotel Internacional, é a nossa primeira pauta, para discutir tanto o colégio de presidentes, quanto questões que a gente pode fazer conjuntamente, e essa, com certeza, é uma pauta que eu vou querer levar, né? Ou eu, ou o vice-presidente, vamos levar para lá, para discutir como o tribunal pode também apoiar nessa situação, que é lamentável, é muito grave. Mais alguma indagação, Thiago, ao presidente do JD, Patrick Hernandes? Só mais uma que não tem nada a ver com coxinha, só para explicar também para o nosso torcedor, Patrick. Nós temos, como na pergunta anterior que eu te fiz sobre a questão dos laudos, nós temos tido a federação intercedendo junto com os clubes nas procuradorias do Ministério Público local, em cada comarca de cada cidade, para, em caso de falta de laudo, a permissão para jogar com portão fechado. CBJD é muito claro que um clube só pode jogar com portão fechado se punido, né? Por briga, por confusão, por qualquer coisa dentro do campo de jogo. Como é que o tribunal vê isso e se o torcedor pode questionar esses jogos com portões fechados também? Eu acho que o torcedor deve questionar, né? Até mais do que pode, né? Porque se o clube, a gente já tem dificuldade, né? Mato Grosso do Sul, a gente já são cada vez mais raros, né? As pessoas que acompanham o futebol sul-mato-grossense, que vão aos estádios, né? A gente pode dizer aqui em Campo Grande, né? Nossos clubes mais tradicionais, né? Cada vez o nosso Morenão está mais vazio, né? Então, assim, é difícil. A gente precisa realmente ter mais elementos que tragam a paixão do futebol de volta, né? Que o torcedor tenha mais amor pelo clube e que ele consiga ir ao estádio, aproximar do clube. Isso todo mundo ganha, né? O clube ganha com isso, o futebol ganha com isso, enfim. Então, acredito que o torcedor que se sentir lesado, ele deve sim enviar questionamento ao nosso tribunal, ofício, denúncia, enfim, para que a gente tenha condições de avaliar. Eu não tenho opinião formada sobre isso, até porque nunca chegou ao nosso conhecimento, né, nenhuma denúncia. Mas eu espero sim que tenha a oportunidade de a gente se debruçar sobre questões como essa, Thiago. Patrick, agora nesse caso, por exemplo,
aonde o torcedor vai recorrer? Porque ele vai no Ministério Público, o Ministério Público está nem aí. Ele diz que é coisa interna. Não vai, não manda para frente. O torcedor tem como acionar o TJD ou não? Quais são os caminhos para o torcedor? Tem. O torcedor pode enviar, sim, a denúncia para o tribunal pelo nosso e-mail, que é o nosso canal oficial de contato, né? Eu vou deixar com vocês, tá? Manda no WhatsApp, assim que eu sair da entrevista aqui, da nossa conversa. Eu mando jogar no ar sempre que for necessário, tá? E qualquer pessoa pode, tá? Até mesmo a imprensa, Thiago, Fernando, vocês também podem, sempre que possível, contribuir com isso, enviando denúncia para o tribunal. O nosso procurador vai receber com todo o amor e carinho que ele tem pelo futebol, que ele tem pelo tribunal, né? Dr. Wilson dos Anjos, já citado aqui, é uma pessoa exemplar, de conhecimento raro, né? sobre justiça desportiva, enfim, uma pessoa que eu admiro mesmo. E ele não deixa nada passar. Ele vai receber, ele vai avaliar, e existindo a previsão legal de alguma participação no Tribunal Esportivo, nós vamos entrar, sim, com todo o rigor da lei. Dr. Patrick Hernani, presidente do JD da Federação de Futebol de MS, muito obrigado pela participação aqui no Música, Futebol e Cerveja. E que o senhor, a partir de hoje, possa saber torcer pro futebol americano, pro basquete americano e também pro futebol brasileiro. Fernando, tá de sacanagem, né, Fernando? O cara tá trocando de time na Inglaterra, Fernando. O cara vai torcer pro Arsenal agora, porque o Gabriel Jesus foi pros Gunners, né, Patrick? Fala a verdade. Vai ser difícil pra mim agora, hein? Secar o Manchester City vai ser difícil pra mim. Mas esse ano eu sou Arsenal mesmo. Patrick Hernando, muito bom. Thiago, fica aí, não sai não. Obrigado, bom dia, bom sábado, bom final de semana. Abraço, tchau, sempre um prazer. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.